Olá pessoal, tô chegando. Gente, eu fico olhando assim a cara de pau do ex-condenado, ex-presidiário e ainda criminoso Lula. Chega a dar nojo, a palavra mais sutil que eu tenho, porque eu não posso dizer a palavra que eu queria dizer, mas chega a dar nojo das declarações do cara. É incrível, gente. Mas é a cartilha de Lênin, né? Conte uma mentira 1000 vezes para ela ganhar tom de verdade. Eu sou Fagundes, 30 de março de 2022. Lula compara Petrobras a Jesus e diz que empresa foi crucificada. Vocês não ouviram errado, não. O cara que praticou o maior assalto da história do país, na Petrobras, desde que a petroleira existe. Acho que, se não me engano, ela foi criada ali nos anos do período Vargas, né? Se me falha a memória. Getúlio, se me falha a memória. Foi no Getúlio, meu Deus? Foi no Getúlio que ela foi criada, né? Nunca, gente, a gente viu um escândalo tão grande quanto o do governo PT envolvendo Lula e seus comparsas, e o cara tem a coragem, a pachorra, de compará-la a Jesus Cristo, como se ele, Lulita, não fosse o crucificador da Petrobras. Será que ele se comparou ao Pilatos também? Bom, gente, se inscreve aí se você não é inscrito, aperta o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Se você gosta do nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um patrocinador e um apoiador. Live política todos os sábados, aqui às 21 horas, você sabe, o seu comentário dá tom aqui a nossa conversa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou nesta terça, ontem, 29, que a Petrobras foi alvo de mentiras que prejudicaram o desenvolvimento da petroleira nos últimos anos. Em um paralelo com a história de Jesus Cristo, ele disse que a empresa foi crucificada para ser usada em narrativas contrárias aos governos petistas. Eu só queria entender, gente, da onde foram os bilhões desviados da Petrobras que voltaram para o Brasil. Para onde? Eu queria entender, o dinheiro foi desviado, foi recuperado, mas para ele foi uma narrativa. Bom, dá para a gente entender, já que o STF, com toda a dinheirama que retornou para o país, disse que não tem provas, né? Então, vamos continuando aqui, né? A primeira coisa que eles fizeram para destruir a Petrobras foi contar todas as mentiras que contaram, a ponto de os trabalhadores da Petrobras muitas vezes não conseguirem entrar em um restaurante porque eram chamados de ladrões. O que fizeram com a Petrobras foi crucificar a mais importante empresa que nós tínhamos no Brasil, uma empresa que não era de petróleo, era muito mais do que isso, diz o ex-presidente. Realmente eu concordo, Lula, a Petrobras era muito mais do que uma empresa de petróleo, era uma empresa que financiava às custas do povo as roubalheiras do PT. Concordo plenamente com isso aqui. Eu fico entendendo assim, né, ele fala que foi... Me diga uma coisa, a Petrobras, quando ela começou a ter prejuízos absurdos, e isso tá aí, gente, no relatório da Petrobras, na mão do governo, estava na mão de Dilma, inclusive, né? Foi divulgado o balanço nos governos petistas do prejuízo fenomenal que a Petrobras teve, e Lula dizer que ela foi crucificada, que não aconteceu nada. E agora a gente tem a Petrobras tendo lucros. Cara, desculpa. As falas ocorreram durante um evento da Federação Única dos Petroleiros, FUP, ocorrido em um hotel. Compreendeu? Eu queria que ele fizesse, gente, essa declaração dele ao público. Não num hotel fechado. Ó, as falas ocorreram durante um evento da Federação Única dos Petroleiros, FUP, ocorrido em um hotel de Copacabana, não foi no meio do povão, na zona sul do Rio de Janeiro.
Na ocasião, Lula criticou a mudança na presidência da estatal determinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, agora há poucos dias o mesmo PT estava pedindo e reclamando porque Bolsonaro não trocava. Putz, mano. Bolsonaro, né? Nessa segunda-feira, 28, a troca, após sucessivos aumentos no valor dos combustíveis. Vamos lá. E embora tenha dito que não faria pré-julgamento sobre o novo indicado do governo para gerir a estatal, ele sugeriu que o economista Adriano Pires é lobista. E de lobista o Lula entende. Isso não tem pra onde correr. Eu não conheço essa pessoa, por isso não vou falar mal do cara que assumiu. Mas vi os dois trechos de notícias que li hoje que ele é lobista e muito mais ligado às empresas estrangeiras do que as nossas. Falou o cara que capitalizou a Petrobras. Quem capitalizou a Petrobras, gente, foi o PT. Quer dizer, o cara cria, né? Faz a capitalização, abre a Petrobras para acionistas, inclusive estrangeiros, e vem criticar o governo Bolsonaro agora. Putz, mano. Faz parte de um grupo seleto de personalidades que não aceita que o petróleo é nosso, declarou Lula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente, porque... Ó, tem uns comentários aqui, eu vou ler pra vocês aqui, gente. Tá aqui, ó. Josh Lins Machado de Oliveira diz o seguinte no comentário da matéria. É muita cara de pau. Só não falou do Petrolão, o antro de corrupção petista na empresa. Ó, isso aqui é comentário das próprias pessoas que assistiram a matéria pra você ver como é que o brasileiro deixou de ser besta. Né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não tem mais não. Teve esse aqui, foi... né? Tá aqui, gente. Para poder entrar, para ver os outros comentários, tem que apertar aqui. Eu não sou... como é que se diz? Pronto. Aqui eu não posso entrar, porque eu ia entrar aqui para ver os outros comentários, mas eu não posso porque eu não sou assinante. Mas aí chutei o negócio aí. Mas enfim, você vê que o brasileiro não tá caindo mais na narrativa. Agora chega a ser um absurdo, uma cara de pau. Como eu me falei, o rapaz falou aqui no comentário que tá aqui, né, aberto pra gente. É uma tremenda cara de pau do petista. Petrolão. Né, os fundos de pensão da própria Petrobras. Tem a Braskem faz parte, gente. Então, né? Mas enfim, tem outras empresas aí, né? Você tem doleiros envolvidos nesse rolo todo. A gente chegou praticamente, em vez de você ter lucro no barril de petróleo, a gente chegou a ter prejuízo no governo Lula, Dilma, pela questão da canetada que o PT deu. Vocês têm uma ideia, a gente chegou a ter prejuízo na Petrobras, cara. A Petrobras chegou a ter mais de 70% da empresa endividada. Ela já, quando chega a 50%, você já pede falência. A empresa chegou a quase 70%, gente, da endividada. As ações da empresa foram lá embaixo. Muita gente perdeu, quebrou. Perdeu tudo por causa disso. O cara vem dizer que ela foi... Foi, filho. E o Pilatos foi você. O Pilatos foi você. PT crucificou a empresa. PT fez o maior esquema de corrupção. É como ele diz aqui. A empresa é muito mais do que uma petrolífera. A empresa era uma fonte inesgotável a custas do cidadão brasileiro, né? Para o PT meter a mão no dinheiro. O petróleo é nosso? Não, nosso era a conta. Ele quer comparar o aumento de agora com a crise internacional causada pela guerra, a pandemia que a gente está saindo agora, com um período em que o PT estava governando o país e não havia crise econômica alguma. A única crise econômica era o PT sentado na cadeira presidencial. Chega a ser covardia fazer uma comparação daquela época com essa época agora, gente. É utilizar a falta de conhecimento do cidadão, do que está acontecendo lá fora, e se utilizar disso para enganar a população brasileira. Eu já fiz uma live aqui, já fiz um vídeo mostrando para vocês por que Bolsonaro não pode interferir na política de preços. Trouxe para vocês como funciona a política de preço e por que não pode se dar a canetada. E inclusive trouxe como exemplo a canetada por Dilma em 2015 e o que aconteceu, o efeito cascata que aconteceu depois disso.
Para o povo estava tudo bem, porque o povo não sabia. Só que o povo não percebeu que o povo estavam tirando as calças do povo pela cabeça. A gasolina barata, né? Nem tanto, porque depois que veio as pedaladas, a gente viu as contas subindo, energia. Estão pagando conta alta até hoje de energia por causa das... Deixa pra lá, gente. Não vou nem entrar nesse... Porque chega a ser assim, eu olho assim para as falas de Lula, cara, né? Eu lembro, eu nunca esqueço, gente. Dilma, eu repito isso aqui tanto. Eu tinha uma bizinha. Dilma chega em 2014 prometendo que não ia ter aumento de energia, não ia ter aumento de gás, não ia ter aumento de nada, combustível. 2 semanas depois, foram 2 semanas depois do segundo turno. Dali em diante a gente teve um aumento a cada semana. Um aumento a cada semana dos combustíveis. Eu lembro porque eu tinha uma moto nessa época e lembro a facada que foi. Em menos de 2 meses a gasolina já estava o dobro. Tinha que crise naquela época, gente? Qual era a pandemia que tinha naquela época? O Covid-13, sentado na cadeirinha. Qual era a guerra que tinha naquela época? Dos corruptos para tomar a liberdade e o dinheiro do cidadão brasileiro. Essa era a guerra que tinha. Hoje nós estamos vivendo um tempo de pandemia que o mundo inteiro está passando por isso. Nós vivemos um período de guerra que o mundo inteiro está sofrendo com a questão da crise do petróleo. E vem querer hoje usar essa desculpa ali, usar inclusive querer comparar, gente, a Petrobras crucificada como Jesus Cristo, mas é usar de muita má fé e desrespeito com a fé cristã. O maior corrupto, o crucificador da Petrobras. Falar um negócio desse. Na descrição, chave Pix, conta bancária. Se você curte nosso canal, aperte o sinal. Se você curte nosso canal, seja um colaborador e um apoiador, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Live todos os sábados às 21 horas. Na descrição está a lojinha do canal. Agora, não é de se admirar vendo o camarada que disse que é a alma mais honesta do mundo. Né? Fazer o quê? Ele próprio já se comparou a Jesus Cristo. O que a gente espera de um cara desse? Nada. Né? Nada. Jesus diz o seguinte, Jesus foi o único homem na face da terra que não teve um pecado sequer. Quando Lula se compara a Jesus Cristo, ele está dizendo que ele também não tem pecado. E a Bíblia diz que, Jesus diz que quem diz que não tem pecado, mentiroso é. Então pronto, acabou. Prego batido, ponta virada. Fui.